Olá, amigos e amigas do IPEA, da AFIPEA. Eu sou Zé Celso Cardoso, eu sou economista de formação, pesquisador do IPEA, entrei no IPEA no concurso de 96, 97, e durante a maior parte desse tempo eu compartilhei a minha atividade entre duas diretorias, primeiramente a Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, onde eu fiquei até 2008. Trabalhei ali em temas de trabalho, proteção social, previdência, estudos agrários, etc. E depois de 2008, 2009 para cá, eu migrei para a DIEST, Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, Instituições e Democracia. E nessa área, nessa diretoria, eu tenho trabalhado temas do planejamento governamental, instituições, capacidades do Estado, participação social e democracia, né? Então, eu estou já no IPEA, portanto, há 20 e poucos anos. É uma alegria imensa participar desse órgão. Desde o início, eu faço parte da AFIPEA como associado, e desde 2019, eu sou o presidente da AFIPEA. Nesse período de 2019 a 2023, eu vou ter cumprido 2 mandatos como presidente da AFIPEA, na companhia de colegas ilustres que compõem a diretoria, compuseram na primeira gestão e estão agora me acompanhando nessa reta final. E é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês algumas dessas ideias sobre o projeto Memória Viva, sobre a própria experiência nossa na AFIPEA e no IPEA. Eu tenho dito sempre que o IPEA ele se notabilizou e continua sendo reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, por desempenhar atividades em basicamente 3 áreas, né? Uma área que é a famosa área de pesquisa e planejamento econômico, né? Que é uma área de estudos aplicados às políticas públicas, que organizam e realizam avaliações de política, orientações e diretrizes de aperfeiçoamento de políticas e programas governamentais, e essa seara é a que mais conhecida, né, do público externo em relação ao que o IPEA faz. Mas, além disso, o IPEA também é muito importante no campo do assessoramento governamental, né? Pouca gente de fora conhece essa atuação, mas ela é muito forte e presente em todas as diretorias, ou seja, todos os servidores do IPEA atuam também como assessores diretos do governo federal, sobretudo do governo federal no Brasil, né, em várias das suas áreas de atuação e níveis hierárquicos, etc. Né? Esse assessoramento ele se dá de diversas formas, né, seja por meio do assessoramento direto cotidiano, em que um servidor participa da montagem, do desenho, da implementação da política pública, né? Seja indiretamente, escrevendo notas técnicas, oferecendo pareceres sobre determinada medida, aconselhando ou desaconselhando ministérios e servidores de outros órgãos a determinadas ações, né? E há uma terceira área importante de atuação dos servidores do IPEA e do IPEA como órgão, que é o trabalho de capacitação, de formação de quadros, né? O IPEA teve, durante muito tempo, na sua estrutura, uma instância chamada SENDEC, que era um centro de capacitação, de desenvolvimento em recursos humanos, em que formava-se ali não só os próprios pesquisadores do IPEA, que acabavam de entrar no órgão, né, por meio de concursos, etc., mas ali também se capacitava servidores de outros órgãos, sobretudo na temática do planejamento governamental. Infelizmente, essa instância ela foi extinta no final dos anos 90, mas recentemente, de 2008, 2009 para cá, houve um esforço das gestões recentes no sentido de recuperar essa tradição e essa vocação de atuação do IPEA, né? Que é da capacitação e da formação de quadros em políticas públicas e desenvolvimento, com uma ênfase bastante grande em técnicas e modelagens e teorias de planejamento governamental. Então, essas 3 áreas de atuação são as áreas consideradas as áreas institucionais oficiais, né, de atuação do IPEA e dos IPEAnos. A AFIPEA, por sua vez, ela, como faz parte desse órgão, né, na medida em que
os seus associados, a maior parte dos associados da FIPEA são também servidores e pesquisadores, né, e técnicos de planejamento e pesquisa. Então, por natureza, a FIPEA está dotada também de uma capacidade instalada de reflexão e de atuação também nessas três áreas, né? Também a FIPEA tem condições de produzir estudos e pesquisas, etc. Claro que não da mesma forma, com o mesmo ritual e procedimentos, etc., que o IPEA faz, mas ainda assim a gente mostrou nesse período recente que isso era possível de ser feito e fizemos, né? Praticamente cerca de 20 ou 25 documentos que se tornaram públicos nesse período recente que demonstram a capacidade técnica de produção dos servidores como associados da FIPEA, né? Nesse caso. Eu acho que, em parte, esse superativismo que a gente pôde observar no desempenho, na atuação da AFIPEA nesse período recente, de 2019 para cá, se deve, em particular, ao fato de que a gente está vivendo um contexto político, econômico e institucional muito grave, né? Se estivéssemos transitando entre governos num regime democrático normal, né? Ou seja, se estivéssemos apenas tendo que conviver com um governo conservador, né? Isso faz parte da regra do jogo democrático, né? Mas não é disso que se trata, né? O que a gente está vivendo de 2019 para cá é a tentativa cotidiana do atual governo de se perpetuar no poder para além, né? Ou por fora das regras democráticas instituídas, né? Então, toda a ameaça às eleições, às urnas eletrônicas que nós estamos vivenciando esse ano de 2022 representa um pouco a culminância dessa intenção autoritária desse atual governo, né? Para além dessa tendência autoritária, né, de se perpetuar no poder, esse atual governo deflagrou processos e políticas públicas bastante prejudiciais para o país, né, sobretudo para a população mais vulnerável, né? Em primeiro lugar, transformou o Brasil num pária internacional, né? Quer dizer, hoje nenhum país do mundo quer se relacionar com o Brasil porque nós somos hoje considerados um país, um ponto fora da curva, né? Ou seja, um país que não é confiável do ponto de vista político, comercial, institucional e democrático, né? Em segundo lugar, esse atual governo deflagrou um processo de transformação econômica de índole liberal, né? Liberal do ponto de vista econômico, que significa dizer priorizar as vontades, os interesses, os estímulos de mercado apenas em detrimento, né, da necessidade do Estado de atuar no campo da proteção ambiental, no campo da proteção social, no campo da proteção ou do estímulo à cultura nacional, etc. E isso produziu não só um efeito ruim do ponto de vista da economia, porque esse projeto liberal ele não tem condições de se viabilizar autonomamente, né, sem a própria participação do Estado, né, na relação com o mercado, etc. Né, ou seja, então isso redundou numa trajetória de baixo crescimento, de semi-estagnação econômica, cuja consequência já está à vista de todos, né, um desemprego extraordinário, uma renda baixíssima das pessoas, um aumento da concentração de renda brutal no país, né, um aumento ou a volta do país ao mapa da fome, né, uma urbanização imensa da pobreza e da indigência. Por todos os lugares onde andamos, nós vemos o aumento que houve em termos das populações em situação de rua, né? Então, isso tudo é consequência desse governo, desse modelo fadado ao fracasso que esse governo tentou implementar. Então, esse contexto todo, tanto internacional como institucional, econômico, com consequências terríveis do ponto de vista social, exigiram das associações, dos sindicatos, uma postura mais ativa e combativa, né, em relação ao que estava acontecendo, o que está acontecendo. Então, em parte, o nosso ativismo, a nossa produção técnica, a nossa atuação externa, né, tudo isso se justifica pela necessidade da gente se contrapor a esse processo de destruição do Brasil que está em curso, esse processo de destruição da Constituição de 88, de destruição do Estado brasileiro, né, de destruição e de ameaça aos direitos fundamentais,
né, de assédio institucional praticamente generalizado dentro da administração pública federal, né, ou seja, uma série de processos com consequências muito perigosas, ruins, deletérias, negativas para o conjunto da população, né? Então, era nossa obrigação, não só institucional, como moral, de tomar posições e posturas mais ativas em relação a esse conjunto de desmandos e de desgoverno, né? No fundo, porque é disso que se trata. Então, em relação às conquistas, é isso. O que a gente demonstrou ser capaz de uma associação, embora pequena, com poucos recursos, né? A gente demonstrou que a gente tinha condições, capacidade técnica, envolvimento pessoal, né? Desprendimento das pessoas, voluntarismo. A gente mostrou que esses valores ainda existem entre nós, não apenas os valores mercantis, né, que guiam as nossas ações. Ou seja, esses outros valores mais humanizados e republicanos e democráticos apareceram na hora em que foi necessário, né? E desse conjunto de valores nós conseguimos produzir não só esse conjunto de documentos, de normativas, etc., mas de produzir uma simbiose importante dentro da AFPEA, né? Em que o espírito colaborativo aflorou, em que o voluntarismo das pessoas para ajudar e para fazer as coisas apareceu, né? Em que o reconhecimento público do trabalho que a gente fez também apareceu, e isso valorizou muito a própria imagem, ou a marca, como se diz hoje, né, no mercado, da associação, né? Tanto que nós temos sido procurados para firmar parcerias com muitas entidades, procurado pela própria mídia, né, pela grande imprensa, como uma referência nos debates nos quais a gente se capacitou para entrar, né? Então, o resultado acabou sendo muito positivo, porque, embora a gente estivesse o tempo todo lutando contra fatos e processos muito negativos, né? Então, uma agenda negativa de governo muito, muito pesada, muito grande, a gente, por outro lado, conseguiu demonstrar capacidade de resistência, né? De resiliência, de reação, de proposição crítica, né? E, ao fim e ao cabo, como vamos demonstrar ainda nessas próximas eleições, de superação positiva desse estado de coisas, né? E é nessa linha que a gente está trabalhando. O projeto Memória Viva, ele nasceu ainda em 2019, logo no início dessa primeira gestão nossa, como uma forma de cumprimentar, de parabenizar, de valorizar os servidores do IPEA, né? A gente faz parte de uma instituição que tem já mais de 50 anos, está rumando para o sexagenário, né, como organização pública, e nesse período todo foram poucos os momentos em que o próprio órgão, né, a própria direção do IPEA, se preocupou em fazer balanços críticos, balanços abrangentes sobre o desempenho do IPEA, sobre as áreas de atuação, sobre a atuação dos seus servidores, etc. Né? Há um documento importante, que é dos anos 90, por ocasião dos 30 anos do IPEA, se não me engano, 25 ou 30 anos do IPEA. Depois há um livro que foi feito por ocasião dos 40 ou 45 anos do IPEA, e há, recentemente, um documento que a própria AFPEA produziu, chamado IPEA Diante do Espelho, que é um livro em homenagem aos 50 anos do IPEA e que aponta, né, para desafios do futuro. Depois fizemos, ou editamos, na verdade, uma pesquisa que foi coordenada pelo colega Ronaldo Coutinho, no IPEA, que era um trabalho ligado à etnografia, né, a se produzir uma etnografia institucional do IPEA. Esse trabalho foi feito por uma equipe de pesquisadores, professores da UNB, e a AFPEA é que acabou editando esse documento, também no âmbito desse processo de comemorações dos 50 anos. Bom, uma vez que a gente terminou esses trabalhos, a gente se deparou com essa realidade, não é? De que o IPEA já é uma instituição madura do ponto de vista institucional, tem muitas contribuições importantes já oferecidas para a sociedade brasileira, para os governos ao longo do seu tempo de vida, mas nunca foi feito um trabalho
de pensar o IPEA a partir da ótica e da atuação dos próprios servidores. Né? Então, esse que foi o mote principal para a gente lançar o projeto Memória Viva, né? Com a ideia de se produzir um registro documental, né? Um registro de cunho histórico, institucional, da atuação dos servidores ao longo das suas carreiras, perpassando praticamente todas as diretorias, todas as gerações de IPEanos estão contempladas nesse projeto. E, embora seja um projeto pequeno do ponto de vista da sua escala, né, do seu escopo, pequeno no sentido de que a gente, como associação, não tinha condições de entrevistar todos aqueles que queriam, que quisessem participar, né? Mas, ainda assim, a gente conseguiu uma amostra bastante grande, representativa da diversidade que é o IPEA, né? Em termos de formação, de áreas de formação, em termos de áreas de atuação, em termos de vocações, em termos de perfil político-ideológico, né, em termos de diretorias e tudo mais. Então, a gente acha que esse último episódio, que agora está chegando ao fim, está levando o projeto ao seu último episódio, a gente acha que ele cumpriu muito bem esse objetivo, né, de fazer uma amostra desse rico acervo de pessoas, de informações, de trajetórias de vida, não é, que estão presentes no IPEA desde o início. O IPEA é extremamente diverso, pensam furiosamente sobre tudo. Saiu da caixinha econômica há muito tempo, né? A ciência política, a sociologia, assuntos que afetam as publicações do IPEA, os servidores do IPEA, eles são assuntos nacionais, né? O IPEA é uma agência uma agência de pensar desenvolvimento. Então, se ela é isso, né, os servidores têm essa função pública, isso é inevitável. Os assuntos do dia são os assuntos nacionais mesmo. Quando eu entrei no IPEA, eu achei tanta coisa interessante. Eu acho que eu podia dizer uma casa bem interessante, sabe? Porque, em poucas palavras, porque eu passei os primeiros momentos, né? Já não tinha participado desse processo de ambientação que os colegas que entraram no primeiro grupo tinham participado, então eu tive que me ambientar por mim mesma, né? Com a ajuda, lógico, o acolhimento de vários colegas, mas eu acabei me ambientando por mim mesma. E aí eu comecei a participar de muitos seminários, muitas coisas, e foi muito interessante, porque eu comecei a ver, aí que eu fui ver a multiplicidade de possibilidades, de informações, os colegas também que vinham desenvolvendo estudos em várias áreas, né? Então, para mim, acho que a minha primeira impressão foi essa pluralidade, tanto de temas como de abordagens e essa riqueza, né? Eu acho que faz falta uma proximidade maior com o debate público, né? E com todas as suas nuances, com todas as complexidades, com toda a amplitude de questões que o debate público traz, não é? Sempre diversos pontos de vista para uma mesma questão. Mas eu acho que também a associação, à medida que foi se organizando cada vez mais como instituição, permitiu ampliar esses espaços de diálogo e estreitar essa relação com cada um dos servidores da casa em diferentes formatos, né? Incorporando outras possibilidades, outras formas de diálogo, de comunicação, outros espaços, né? Então, criando essas outras possibilidades aí ao longo do tempo, desde espaços de convivência, para além dos momentos, né, pontuais, mas de confraternizações e tal, mas também dos espaços de comunicação sobre suas próprias atividades ou sobre essas reflexões mais amplas que afetam também a instituição e as carreiras. É um ambiente de muita liberdade, essa preocupação permanente em capacitação. A gente era obrigado a conhecer o Brasil. Você não dava um parecer num projeto, numa proposta, em alguma coisa que chegasse, sem ir para lá conversar, ver
saber do que se tratava, se inteirar ao máximo possível para ter um posicionamento circunstanciado e bem embasado. O que nos orientava era o desenvolvimento do país, e o que estava em debate era a natureza do desenvolvimento. Existia direita, existia esquerda, existia posições mais centristas? Sim, existia. Tinha um debate franco sobre qual desenvolvimento. Isso que fazia o debate, que podia gerar atritos. Mas o compromisso com o desenvolvimento do país ele era de todos. O IPEA, na época, ele era integrado por o Instituto de Planejamento, que era esse onde a gente trabalhava, o Instituto de Orçamento, que era a atual SOF, o Instituto de Pesquisa, que ficava no Rio, numa concessão especial aos ipeanos cariocas. Então, esse lado de pesquisa era uma pesquisa incessante que a gente fazia, mas como forma de trazer conhecimento que subsidiasse e permitisse construir contextos apropriados às propostas que formulávamos. Nós debatíamos tudo abertamente. Formulávamos de acordo com a nossa consciência e a nossa competência ou incompetência, né? Nunca fomos distratados, no sentido de isso não vale, refaça tudo. Eu não conheço um caso até então. Né? Depois começou a acontecer, a democracia começou a acontecer. Em toda a minha trajetória como pesquisador, em viagens, participando de eventos, seja de que forma for, o IPEA é muito respeitado. Agora, recentemente, mesmo nessa pesquisa que eu coordeno agora sobre fronteiras do Brasil, estão participando de 3 espaços importantes, que é o GT lá de fronteiras do GSI, no Palácio, o GT18 do Fronteiras do Mercosul, no Itamaraty, e o grupo da PNDR no MDR. São 3 instâncias de reflexão e proposição. E na segunda-feira nós tivemos lá a reunião lá do grupo no Palácio, fizemos a apresentação da pesquisa, eu fiz a apresentação da pesquisa e foi muito elogiado. O IPEA é muito respeitado externamente. E até hoje a FPE é reconhecida e as pessoas que estão hoje aí estão hoje aqui, né? São pessoas comprometidas. Essa associação que eu acho que tem memória, tem referência, tem trabalhos realizados, tem contribuições feitas e tem muito a fazer. E eu fico muito feliz de ter participado do início desse processo, acompanhado parte desse processo como conselheiro da nossa associação e como também servidor do IPEA nesse diálogo desses temas todos que nós nos dedicamos. Eu sei que a associação fez muito, ela é importante, ela tem que ser valorizada e ela tem capacidade de contribuir para um novo que está vindo e que com algumas dificuldades e talvez com algumas restrições que cabe, portanto, o debate e o envolvimento. Naquela altura do campeonato, o IPEA tinha 4 institutos que tinham bastante autonomia. Eu fui para o IPLAN, que era o Instituto de Planejamento, que ficava em Brasília. Aqui no Rio ficava o INPS, que era o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, a SOF, que era o Instituto de Orçamento, e o SENDEC, que era o Centro de Desenvolvimento e Treinamento. Em Brasília, você tinha o IPLAN, que era um Instituto de Planejamento, que é onde ficavam as pessoas que estavam mais ligadas à assessoria direta dos ministérios e do governo em geral, entende? Então, era essa divisão que era, né, na verdade, criava uma certa tensão também, porque as pessoas achavam que nós éramos privilegiados aqui, não só pela proximidade da praia, mas também pelo fato de que a gente não tinha obrigações diretas com o governo. Então, isso existia, essa tensão, de alguma maneira. Quando eu entrei, estava terminando, ou seja, estava em auge uma nova reformulação. Começou com que teve a saída da SOF,
e uma reformulação no IPLAN, porque o IPLAN tinha vários centros. E um centro era o Centro Nacional de Recursos Humanos, chamado CNRH, que era maior do que o IPLAN. Lá, basicamente, acho que o CNRH foi a célula mártir do que hoje é a DISOC. A gente não tinha tanta amplitude como algum tempo atrás tinha. A DISOC, com várias linhas de trabalho de formulação de política. Saúde, educação. Eu acho que, recentemente, a FIPESC retomou seu verdadeiro papel de representante dos associados. Eu acho que isso tinha ficado diluído ao longo do tempo. Ela ficava administrando questões pequenas, ou questões secundárias em termos de interesse. Ela não cuidava muito mais do interesse dos profissionais do IPEA, do quadro de profissionais, não só técnicos, mas de todos os profissionais. Então, acho que ela teve, durante muito tempo, um comportamento extremamente, digamos assim, esquecido dos interesses dos técnicos. Ela realmente se localizou muito em atividades secundárias de assistência social, de apoio a isso, aquilo. E só, acho que mais recentemente, que ela voltou a batalhar pelos interesses dos profissionais do IPEA. Eu acho que é fundamental, né, você ter a associação e o sindicato, né? É quem vai brigar pelos direitos, né? E a gente, como eu falei, a gente avança e retrocede. Vários direitos, né? Direitos sempre estão sendo ameaçados, eu acho, e direitos dos funcionários, né? Independente da categoria, eu acho que eles têm que estar sempre defendidos, né? Tem que estar sempre defendido. Eu acho que é uma instância que corre, que pode, que tem esse papel e que é muito importante, né, para brigar por isso. Uma construção coletiva, né, que durou décadas, né, e da qual participaram profissionais de saúde, trabalhadores da saúde, cientistas sociais e políticos. Em 1975, já quando eu estava no IPEA, o IPEA foi convocado, né, pelo Ministério do Planejamento para se unir ao Ministério da Saúde para propor um programa de atenção básica de saúde, né, de atenção primária, se chamava naquele tempo, né, para ser coerente com o nome dado por Alma-Ata. E esse projeto foi o PIAS, né, Programa de Introjetações de Ações de Saúde e Saneamento, que começou em 1976. Né. Depois, nesse movimento que eu chamo de movimento político institucional das instituições, como em certo período, tanto no Ministério da Saúde como no Ministério da Previdência, começaram a ter alguns dirigentes favoráveis a uma ideia de unificação, ou de melhor coordenação, pelo menos, entre saúde e previdência, né? Então, aconteceram, além do PIAS, o PIAS foi em 75, quer dizer, era um programa que se propunha a financiar a atenção básica de saúde nos estados e contava com a participação na implantação com o Ministério da Saúde e na manutenção já com recursos da Previdência Social ou do Fundo Rural. O IPEA era para isso, ele existia para dar suporte à ação do planejamento, do Ministério do Planejamento, né? Quando a gente começou a publicar na PPE trabalhos, aí o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia começou a procurar, analisa isso para mim, analisa aquilo. Eu me lembro do Serra, eu quero saber o custo da poluição, do saneamento, usou isso para propor uma lei, né? E depois o pessoal de São Paulo, do governo de São Paulo, pediu ajuda do IPEA para o negócio de poluição do ar, tá? E aí veio o pessoal da floresta, coisa, a gente trabalhava meio sob demanda, sabe como é que era no IPEA, né? Você vai chegando coisa e você vai fazendo. Fazer a ponte, diziam que a gente fazia a ponte entre o Ministério do Meio Ambiente e os outros ministérios, né? Ajudou muito a fazer que as pessoas entendessem. Eu creio que essa internalização da questão ambiental nos ministérios e nas agências federais, inclusive também no nível estadual, a gente trabalhou muito, o IPEA teve um papel importantíssimo, super demandado. Tá?
como eu já falei, eu acho que a FIPE é um ativo do IPEA, tá? E importantíssimo. Eu não sei, eu sei que nos últimos 10 anos ela mudou um pouco, eu vejo que ela está mais transparente, eu vejo que ela desenvolve mais projetos como esse. Mas a FIPEA sempre foi uma instituição de proteção ao técnico e proteção à instituição. Em todos os momentos, todos os servidores poderiam contar com a IPEA para o que quer que fosse, desde as questões ligadas ao papel intrínseco da instituição até questões pessoais e de relacionamento. A FIPEA sempre foi fundamental nesse apoio ao servidor. Trabalhar junto com o Marco Aurélio e com os 23 funcionários no editorial foi muito bacana, foi uma experiência muito rica para mim. Eu vivi momentos no IPEA assim, inesquecíveis. Trabalhar na biblioteca, com o pessoal da biblioteca também foi muito bacana, né? E assim, eu guardo lembranças muito boas do período que eu trabalhei no IPEA. Eu espero que o IPEA continue sendo o que ele foi para mim. Eu tinha prazer de ir trabalhar, né? Eu gostava de ir trabalhar. Eu espero que ele continue sendo essa casa que eu fiz muitos amigos, que eu tenho até hoje muitos amigos, que as pessoas possam sentir o mesmo prazer que eu sentia quando eu ia trabalhar. Porque a biblioteca não é só um museu, não é só um arquivo, é um órgão vivo que tem que estar trabalhando junto a quem está na ponta, né? É um órgão de apoio com informação, demanda informacional, para tratar e manter aquela memória daquele órgão, né? E a gente sendo depositário dele, que não sabe, quem vem depois você não pode perder, ter essa cultura de um monte de documentos sem tratamento. Não tem valor nenhum, né? Meu nome é Alberto Pereira da Silva, eu sou auxiliar de serviços gerais. Eu fui admitido no IPEA em agosto de 78, me aposentei agora em 2021. Não imaginava que eu ia entrar no IPEA. Nossa, minha vida mudou assim completamente. Fiquei maravilhado com o trabalho, sabe? Quando eu apresentei, na época, no CNRH, foi o setor que foi direcionado para trabalhar, nossa, eu fiquei assim, sem saber onde começar, mas fui acolhido por pessoas, entendeu? Tão boas que eu não consegui largar até hoje. Entendeu? Até hoje eu fiquei assim maravilhado, acho que eu criei uma família nisso aí, sabe? A família ipeana. Para mim foi assim, uma coisa fantástica, entendeu? Que eu fiquei maravilhado e não consegui mais largar o povo, entendeu? E colocando a isso também, você vê como é que a coisa foi tão séria. Eu fiz o primeiro concurso público que houve em Brasília para a Câmara Legislativa, entendeu? Eu passei em 10º lugar para ir trabalhar na Câmara. O que aconteceu? Me deram 30 dias para decidir se eu queria ir ou não. A minha resposta para eles foi não, não fui. Eu não fui para a Câmara Legislativa trabalhar, preferi ficar no Executivo, no IPEA, sabe? Quer dizer, foi coisa assim mesmo que caiu do céu. Eu queria agradecer imensamente a colaboração, o engajamento, o envolvimento de todos e todas a esse projeto Memória Viva. Esse projeto que nasceu lá em 2019 como uma ideia muito simples de fazer apenas pequenos registros documentais sobre as histórias de vida, as trajetórias profissionais dos nossos queridos ipeanos e ipeanas, acabou crescendo dentro da própria AFIPEA, foi abraçado pelas diretorias, pelos diretores da AFIPEA e pela própria equipe técnica da AFIPEA, porque a gente percebeu a riqueza, né, que o IPEA possui em termos dos seus servidores, né, e das suas trajetórias, das suas experiências, das suas histórias de vida e das suas contribuições para o Estado brasileiro, para as políticas públicas, para o desenvolvimento nacional, né? Então, essa riqueza está retratada nesse projeto Memória Viva.
A gente espera que esse projeto, a ideia que ele seja encampada pela própria organização IPEA, que poderia fazer desse projeto um projeto praticamente de cunho permanente, no sentido de capturar ao longo do tempo, né, as memórias, os documentos importantes, os registros todos históricos que fazem do IPEA essa linda e poderosa e potente organização pública, né? Então, a contribuição que cada um de vocês deu ao projeto, né, e a acolhida que a comunidade toda do IPEA deu ao projeto no sentido de compartilhar os vídeos, de comentar efusivamente, positivamente os conteúdos, isso nos deixou muito gratificado, né? Então, a missão, eu acho que foi plenamente cumprida, é mais um projeto e um produto, né, que essa gestão da AFPEA entrega para a comunidade de servidores, e a gente espera que dele derivem ideias e projetos tão interessantes quanto esse. Deixo aqui meu grande abraço a todos e todas e desejo um ano de 2023 excelente em termos de recuperação econômica, social, política, institucional, moral e cultural no Brasil. Um abraço grande.